Olá pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre o recurso de agrupamentos de informação em cadastros, ou então Group By, ou então agrupamento de campos, né? O pessoal tem me cobrado muito aqui uma explicação mais detalhada sobre isso, porque gera uma certa dúvida ou confusão na forma de definir agrupamentos no sistema. Voltando aqui novamente no nosso cadastro de contatos, a gente tem a opção aqui de agrupar por. Esse agrupar por significa que o sistema pode te mostrar os dados contidos dentro desse cadastro de uma forma agrupada. Eu quero agrupar por, e aí já tem algumas pré-definições aqui de grupo, né? Então, se eu clicar aqui em vendedor, ele pega todos os contatos que estão definidos para um vendedor e ele diz quais são os registros que estão agrupados para esse vendedor e para outro vendedor e para outro vendedor, quando existir uma definição de vendedor para um cliente. Quando não tiver nenhum vendedor definido dentro de um cadastro, ele vai mostrar sempre essa informação como indefinido, ou seja, esses contatos aqui não foi definido em nenhum momento um vendedor para ele. Se por um acaso eu arrastar esse dado aqui e trazer ele para cá, automaticamente o sistema faz uma atualização nesse contato, vincula o vendedor José da Silva para esse contato e a partir de agora, quando eu fizer esse agrupamento, a Nicole, por exemplo, vai ser um cliente que está sob os cuidados do José Silva, por exemplo, como vendedor, né? Então, o agrupamento de informações nada mais é do que exibir os dados de uma forma agrupada, né? Se eu agrupar por empresa, aqui ele mostra então que eu tenho a empresa Azure, que é uma empresa contendo alguns contatos, a empresa Deco contendo alguns contatos, a empresa filial 1 contém esse contato, 2, e aí a barra de rolagem acaba crescendo mais, né, para a direita, mostrando todos os possíveis agrupamentos nesta visão aqui de Kanban. Obviamente os contatos que não possuem uma empresa dentro deles, eles ficam vinculados nessa coluna como indefinidos. Tudo bem? É claro que aqui eu tenho uma possibilidade de fazer a manutenção, como a gente fez agora há pouco com o vendedor. Então, essa visão de Kanban, ela mostra de uma maneira bem legal, tal, exibindo a informação em forma de colunas, né? Mas é um pouquinho complicado de ficar navegando e navegando e navegando. E se eu tiver 1.500 empresas, ele vai abrir 1.500 colunas aqui dentro. Então, o agrupamento, em alguns casos, é melhor utilizar ele dentro de algum tipo de view mais simplificado. Essa view que a gente chama, que é visualizações ou maneira de ver o dado, o Odoo trata através desses botões aqui. Então nós temos uma visão aqui em formato de Kanban, que é isso que a gente está vendo, né, em forma de colunas, que eles chamam lá de Kanban, e a gente pode ver essa visão através de lista. Quando eu clico em lista, aí a coisa fica melhor e mais interessante no agrupamento, porque o agrupamento ele traz uma lista de agrupamentos por empresa e do ladinho, inclusive, ele cita que tem 4 registros dentro dele. Tá? Então, se eu clicar nesse nome agora, ele abre quem são esses registros. Se eu clicar aqui dentro, ele abre quem são esses, e esses, e esses. Então, facilita muito essa visão em lista na hora de eu fazer aqui o agrupamento dentro do sistema. Tá? Existe uma outra situação que é interessante, que a gente pode criar múltiplos agrupamentos. Se eu agrupar agora no formato lista por empresa, ele agrupa por empresa. E se eu voltar aqui no agrupamento e clicar aqui em vendedor, vai ser o segundo nível do agrupamento. Veja que ele manteve o primeiro e agora ele abriu um agrupamento na empresa por vendedor. E se eu agrupar novamente por país, ele vai criar o terceiro nível dentro do vendedor. Então, empresa, vendedor, país. Empresa, vendedor, país. E aí ele me mostra os contatos dessa forma, né? Então, esse agrupamento aqui, ele ajuda bastante nessa visualização de dados e análise da informação, porque eu posso definir vários tipos de agrupamento, né? Então eu vou desmanchar aqui o meu agrupamento de lista e agora eu posso utilizar também um agrupamento personalizado. Assim como nos filtros, aqui a gente pode também selecionar campos do cadastro para a gente agrupar, né? Eu posso agrupar, por exemplo, por cidade. E quando eu aplico, ele mostra todas as cidades com os seus registros que tem dentro dela, né? Removo o filtro de cidades, venho aqui e coloco um filtro que é
Vamos pegar lá, idioma. Ou seja, eu tenho 52 registros que estão com o campo idioma em inglês e eu tenho 3 registros que estão com o campo idioma em português. O idioma é esse campo que fica aqui, ok? Então, qualquer campo do cadastro aqui é possível de ser agrupado, né? Ou subagrupado, criando multiníveis aqui dentro, né? Aí limpando o filtro aqui, esse agrupamento, a gente vai escolhendo e vai escolhendo. Eu quero saber, Hélio, um agrupamento por data de quando os contatos foram criados. Então, criado em aqui, a gente aplica. E o detalhe é que o agrupamento por datas, ele abre uma seleção lateral aqui, né? E ele, por padrão, coloca como mês. Mas se eu colocar aqui dia, então dentro do mês ele vai criar um subnível dia. Então vamos ver como é que fica. Olha aí, janeiro, dia 24, dia 25. Então essas formas de datas aqui também é bem legal, né? Que se a gente fizer aqui a remoção do nosso agrupamento e vier aqui em criado em trimestre, no trimestre 1 do 22 ele criou 55 registros. E aí, depois disso eu quero ver por mês também. No trimestre 1, janeiro foi o responsável pela criação de muitos registros. E aí a gente vai fazendo essas visões personalizadas, né? Agrupando a informação e podendo ver ela da forma mais otimizada possível, né? Então vou fazer aqui o seguinte, vamos salvar isso aqui, cidade, por exemplo, e nós vamos colocar aqui contatos por cidade. Então eu estou utilizando um recurso de agrupamento, fiz um agrupamento por cidade, ficou muito legal, e eu vou vir aqui em favoritos e eu vou salvar essa visão por cidade no meu usuário. Quando eu salvo isso, então ele grava essa informação nesse formato como eu fiz agora. Tá? E aí quando eu volto lá a acessar o cadastro de contatos, ele abre por Kanban, que vai ser a primeira visão do sistema, e aqui eu tenho opções de ver contatos BRA, que é aquele que a gente salvou aquela hora, né? A partir do filtro. E contatos por cidade, aí ele mostra, nessa visão padrão ele mostra, porque a gente está com Kanban nesse momento, tá? Mas se eu vier aqui em lista, ele vai mostrar em lista. Os aplicativos eles têm um formato padrão de visão quando ele é exibido. Então, o cadastro de contatos sempre vai abrir em Kanban. Então, na hora de utilizar os meus favoritos, ele vai aplicar o filtro que está dentro dele, mas exibindo no formato padrão, que é Kanban. Mas se eu clicar aqui em lista, funciona da forma que eu tinha também antes, né? E se eu clicar em contatos BRA, ele me mostra todos os contatos que tem BRA em formato lista. Tudo bem? Então, se esse contatos aqui agrupado por cidade ficou uma coisa muito legal, e aí eu quero que todos os meus colegas ou colaboradores também tenham essa visão, eu posso salvar essa pesquisa atual aqui com contatos por cidade, vou até colocar um outro nome, tá? Colocar legal aqui. Quando eu marco essa opção aqui, compartilhar com todos os usuários da ferramenta vão poder ter essa visão aqui salva nos seus favoritos, tá? Então eu vou salvar essa informação. E aí eu estou lá navegando, eu sou outro usuário do sistema, eu sou o Joaquim. Aí o Joaquim vai entrar no cadastro de contatos e o Joaquim vai ver dentro dos filtros que tem um filtro especial aqui nos favoritos, né? Opa, tem um contatos por cidades legal. Quem é que fez isso aqui? Ah, foi o Hélio. E aí ele vai poder utilizar sem ele precisar ficar fazendo isso, né? Então vocês podem compartilhar esses favoritos, ou vocês usam somente para vocês, ou vocês compartilhem um filtro com todo mundo, e aí todo mundo pode ter esse filtro aplicado na sua visão, né? Bom, agrupamentos então é isso, a gente tem, claro, repetindo mais uma vez, a forma de agrupar também em outros aplicativos, tá? A gente pode agrupar aqui, por exemplo, por vendedor, ele vai agrupar o nosso CRM por vendedor, a gente pode agrupar aqui por cidade, e o cidade ele vai mostrar todas as oportunidades que estão dentro de cada cidade. Eu removo o meu filtro para ver todas as oportunidades, e não só as minhas. E aí aqui dentro eu posso colocar em forma de lista essa visão. E na forma de lista eu vou agrupar por país, seguido de cidade, seguido por vendedor e seguido por estágio. À medida que eu fui clicando nos meus agrupamentos, ele foi abrindo exatamente como eu solicitei, né? País, cidade, vendedor, estágio. País, cidade, vendedor, estágio. Então eu consigo fazer uma análise bem refinada da informação, né? Quais são as cidades que têm mais oportunidades? Das cidades que têm mais oportunidades, qual foi
o país, na verdade, né? Qual foi a cidade que teve mais oportunidades. Dentro dessa cidade, quem é que mais está focando? Quem está focando aqui é o José. E o José, como é que está a distribuição? Cara, ele ganhou uma, outra ele mandou proposta e ele está com uma nova no estágio dele, né? E essa nova aqui, se a gente clicar dentro dela, a gente pode ver detalhes sobre ela. E quando a gente volta para a linha de produto, no CRM, ele volta na nossa visão. Posso salvar isso aqui? Fica legal? Salva ou compartilhe com todo mundo. Então o agrupamento é muito, muito útil para analisar a informação, né? E se a gente entrar dentro do aplicativo de vendas e contabilidade, faturamento e projetos, qual for o aplicativo que tenha visões pré-definidas, a gente consegue fazer agrupamento, tá? Então, a gente tem um agrupamento aqui pré-definido para vendas como vendedor e cliente. Isso já é default da própria ferramenta, tá? E aqui a gente pode selecionar, então, os campos do cadastro de pedidos de venda. Manualmente a gente seta aqui dentro, aplica e salva, né? Então, na contabilidade lá, quando a gente vai em faturas de clientes ou faturas de fornecedor, por exemplo, a gente também tem o recurso, né? Vou abrir aqui as faturas de clientes, agrupo por isso aqui. Até mesmo nesse dashboard da contabilidade aqui, a gente pode fazer um agrupamento, apesar de ser um painel, né? A gente vem aqui e agrupa selecionando campos da contabilidade, por conta bancária, por exemplo. Aí ele vai me mostrar todos os diários agrupados por conta contábil. Como eu não tenho nenhuma conta contábil definida nesses diários, ele diz, ó, tá aqui, conta contábil indefinida, né? Aí eu removo os filtros, removo os favoritos, ele vai mostrar todos os diários existentes na base, então funciona muito bem. Espero que tenham gostado e apliquem esse agrupamento em seus cadastros, em seus sistemas, porque isso acaba sendo muito útil para qualquer tipo de análise, tá? Tá bom? Obrigado, pessoal.